Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o lucro presumido nas empresas. O que é o lucro presumido? É a forma de tributação. No Brasil existem algumas formas de tributação. São elas: MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. São essas 4 formas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o lucro presumido. O lucro presumido ele engloba, os seguintes impostos: PIS, COFINS, contribuição social e o imposto de renda. No imposto de renda, ele tem uma variação de base de tributação de 8%, 16% ou 32%. Então, quando a gente pega a base 8% e aplica a alíquota do imposto de renda, nós vamos chegar na menor possibilidade para comércios, somando, a alíquota efetiva do imposto de renda, a alíquota do PIS, COFINS e a contribuição social, nós vamos chegar aí a 12,5%. Se a base do imposto de renda for 16%, esse 12,5% aumenta, e se a base for 32%, esse 12,5% aumenta mais ainda. Então, quando o cliente te falar que ele está no lucro presumido, você já parte de um princípio que ele tem 12,5% de imposto. Aí, para isso, para ele estar nessa alíquota mínima de 8% do imposto de renda, como base, não como alíquota efetiva, onde ele soma esses 12,5%, ele tem mais o ICMS, que comércio tem o ICMS, estando no lucro presumido, ele tem mais o ICMS, diferente do Simples Nacional, que já está englobado tudo numa alíquota única, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ISS, QNs, ICMS, IPI, tudo incluso numa única alíquota. Então, quando ele está no lucro presumido, ele tem comércio, lucro presumido, no mínimo 12,5% mais o ICMS. O ICMS, como é pago pela diferença entre débitos e créditos que ele tem, não dá para se precisar uma alíquota percentual mensal. Tá? Então você parte desse princípio, 12,5%. Se ele for serviço, aí ele pode ser 16% como base de imposto de renda ou 32% como base de imposto de renda. A diferença entre serviços serviço de profissão regulamentada, serviços de profissão regulamentada, que são, exemplo, médico, dentista, contador, engenheiro, representante comercial. Esse pessoal que tem conselho de classe, eles pagam 32% de alíquota. E os que não têm conselho de classe pagam 16% de alíquota básica sobre o faturamento. Então, quando você tem comércio, vai somar, entre imposto de renda, alíquota básica 8%, mais PIS, COFINS e contribuição social, vai dar 12,5%. Serviço, profissão comum, serviço comum, vai dar mais ainda do que 12,5%, porque a alíquota básica do imposto de renda não é 8%, é 16%. E profissão regulamentada, mais ainda, porque a alíquota base do imposto de renda não é 8% nem 16%, é 32%, a base de cálculo. Então a alíquota efetiva é cada vez maior, conforme aumenta a base de cálculo. Então, você já parte de um princípio, que uma empresa, e também a questão do serviço, ele tem mais o ISS. ISS, a grosso modo, é 5% na grande maioria das cidades. Umas poucas cidades que incentivam, às vezes 2%, 3%, só em alguns serviços. Então, partindo da regra geral, a lei federal, é 5% a alíquota do ISS. Tá? Isso foi implantado pelo governo federal para acabar com a guerra fiscal. Assim como o ICMS também, ainda não, ele não tem alíquota fixa federal, cada estado tem a sua própria alíquota, mas tem a substituição tributária,
de quando o cara compra de fora do estado, ele tem que pagar a diferença de alíquota, justamente para igualar a competitividade aí entre os estados. E no caso do ISS, fechou em 5% fixo para igualar a competitividade dos municípios. Então, quando você olha, o cara fala para você, estou no lucro presumido, qual o seu regime tributário? Você é simples nacional? Não, eu sou lucro presumido. Então você já parte de um princípio, você olha para ele e fala, bom, no mínimo 12,5% ele tem, mais ICMS se for comércio, mais ISSQN se for serviço. Se for serviço comum, é bem mais, porque só o ISS nós estamos falando de 5, mas e a parte do imposto de renda, que é a base de cálculo é maior? Se for profissão regulamentada, então, mais ainda. Então você pode, a grosso modo, partir do seguinte princípio, né? Lucro presumido, comércio, ele tem no mínimo 12,5%. Ponto. Mas você já sabe que ele tem mais o ICMS, que não dá para precisar qual é a alíquota por uma série de razões. Quando você fala serviço, é o 12,5%, vai ser mais ainda, e tem mais o ISS de 5%. Então você já pode falar, você já pode considerar o lucro presumido de serviço mínimo de 17,5%. Então aí no nosso negócio você vai falar do quê? Taxa mais o imposto do cara. E aí você já viu para onde foi. Aí entra todo o cenário que a gente já conhece, que a gente já vem falando há tempos, né? Se você trabalhar aí no mínimo possível 12,5% mais taxa, se o cara tiver 3, você está falando já de 15,5%. 15,5%, vai, vamos arredondar 16% seria o total. Para ficar fácil fazer conta, metade é 8%. Se você oferecer um crédito para ele de 8%, você ainda gera uma economia de 8% para ele. Tá? Se o cara falar para você, mas eu sou lucro presumido, eu não tenho limite de faturamento, como tem no MEI, como tem no Simples Nacional, mas aí ele tem essa situação, ele tem o limite daquilo que ele precisa. E hoje ele está obrigado a 100% de emissão, né? Emitir 100% de nota. E se ele tivesse na nossa carteira, ele podia escolher aquilo que ele precisa. Então nós geramos para ele uma economia tributária e geramos para ele a opção dele emitir aquilo que ele somente aquilo que ele precisa. Se o cara tem um faturamento de 50 paus, mas tem um custo fixo de 10, vamos falar mais, 15 mil. Se ele emitisse 20, não estava bom? Para cobrir 15, vendeu 20. Pô, legal, não precisa. E o resto? Onde vai? Vai para a economia. Gera economia tributária. Aí você faz a diferença. No exemplo que nós estamos falando aqui, vamos falar de números. No exemplo que nós estamos dando, você passar uma alíquota, uma taxa para ele de 8, e ele você está gerando 8, no mínimo, né? Vamos falar, você pode falar para ele que você está gerando 10 de economia, se apurar as alíquotas dele certinha mesmo, vai se dar mais do que isso. Então vai dar 10, vamos falar 10. Você passar 8 para ele, ainda sobra 10 de economia. 10% no faturamento de 50 que ele tem hoje, quanto nós estamos falando? Mês. É 5 pau de imposto, gente. Que o cara deixa de precisar pagar. Ele está perfeitamente legal, está tudo bonitinho, não tem nada de errado com isso. Então você pensa, né? 5 pau por mês vezes 12 meses, nós estamos falando de 60 mil de economia. Isso num faturamento de 50 pau por mês. E se for 100? É o dobro. Então, né? Perceba até onde vai aí. A argumentação do cara que, não, como eu sou lucro presumido, eu não tenho limite de faturamento, então dane-se. Tá bom, mas nós não estamos falando aqui de limite. Nós estamos falando de economia tributária. A economia tributária, ela cabe para qualquer um. Para qualquer um. Tá? Então, esse é o lucro presumido. E vamos falar um pouquinho agora na sequência do lucro real. Tá? Como o próprio nome diz, lá no lucro presumido,
o nome fala, né? Lucro presumido, ou seja, a Receita Federal presume que 8%, 16% ou 32% do seu faturamento é lucro. E no lucro real? Como que é essa conta? O que ela faz? Se ela vai trabalhar no sentido amplo da palavra também, né? Lucro real, ou seja, aquilo que realmente você lucrou. Como funciona a tributação dessas empresas? Surpreendam-se vocês, mas lucro real, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou para o lucro real porque aí eu vou pagar menos imposto. Tá assim de gente que corre para o lucro real e paga mais. Tá? Por quê? Porque a alíquota de PIS, COFINS e contribuição social é a mesma do lucro presumido. É fixa. Não vai mudar. Você só vai ter o benefício no imposto de renda. Então, às vezes, o que representa a queda, né, que representa, trazendo para a realidade do cara, às vezes não condiz. Isso sem falar que, como o próprio nome diz, vai ter que tributar a realidade dele. E como que ele comprova, né? Como que ele diminui o lucro dele? Porque lá no presumido, está sim de empresa que a margem de lucro dela é muito acima dos 8% que a Receita presume, ou dos 16%, ou até mesmo dos 32%, que ela está presumindo como lucro e tributando. Está cheio de empresa que o cara tem vamos falar, está enxuta a estrutura e tudo mais, está organizadinho, ele tem um custo fixo às vezes que muito baixo. E aí o lucro dele, na realidade, é 50%, é 70%. É maior ou menor do que o 32%, do que o 16%, do que o 8%? Às vezes o cara está na condição, por exemplo, comércio, que ele estaria com 8% no presumido, o lucro real dele às vezes não é só 8%. O lucro real é 50%. Por exemplo, um restaurante, comida, o nego taca a margem de 200%, 300% em cima. Então, é lógico que o lucro real dele, né, o que realmente acontece, é bem maior do que o que está sendo tributado. Então, às vezes o cara vai para o lucro real achando que vai pagar menos e acaba pagando mais. Ele se lasca todo. Agora, como que ele demonstra esse lucro? Primeiro, por meio de uma contabilidade rigorosamente em dia. Aí você já pega assim, 99% das empresas no Brasil não tem contabilidade regular. Bom, pasmem vocês, mas é a triste realidade. 99% dos escritórios de contabilidade não fazem contabilidade de seus clientes. E aí? Aí neguinho sai falando, maquininha com invisibilidade não existe. O cara nem contabilidade faz, está falando bobagem. Por quê? Porque ele tem que pregar para o cliente dele, né? Que, olha, quem sabe sou eu, né? Eu sabia dessa, vamos falar assim, dessa oportunidade e nunca te falei nada. Então ele não quer concordar com isso, né? Então nunca existe. Mas você vai ver a fundo, o cara nem contabilidade faz. Faz mal e porcamente um livrinho caixa que às vezes é o próprio cliente que faz e ele leva fama. Fica só pegando no pé de, eu quero extrato em Excel para importar no sistema e está tudo pronto. Então, do lucro real, o cara vai precisar de contabilidade regular para comprovar aquilo ali para o fisco. Contabilidade regular, ele tem que enfiar nota ali no meio de despesa até não poder mais. Senão, não abaixa o lucro. Então, aí que nós entramos, né? Mesmo que ele estiver no lucro real, que ele fala assim, eu preciso... Tá, você precisa de despesa. Você não precisa de faturamento. Então, não deixa de ser uma forma dele abaixar também o lucro real que ele paga, o imposto que ele paga no lucro real, abaixando o faturamento. Então, tira uma parte e joga para nós, né? E aí as despesas, ele não precisa fabricar despesa. Que aí entra esse cenário que o pessoal usa aí, compra nota, né? E a maioria das empresas do lucro real, se o cara quer diminuir o imposto a pagar,
a alternativa que ele tem hoje é comprar despesa. Ele compra despesa. Só que aí, em muitos casos, o cara cai numa malha fina, por exemplo. Por quê? Essa despesa, às vezes, é incompatível com a estrutura dele, é incompatível com a atividade dele, é incompatível, às vezes, com o próprio faturamento. Ah, eu taco despesa lá e vou fazer dar prejuízo para não pagar imposto. Tá, mas peraí. Quem, em sã consciência, trabalha mais do que 2, 3 meses na atual conjuntura do Brasil tomando prejuízo? Então, isso aí é um tipo de procedimento, né, para não chamar de conversa, que só acredita quem quer. O fisco não vai acreditar nisso o resto da vida. Ah, o cara vai ficar o resto da vida dando prejuízo, mas continua com a porta aberta. Peraí, quem que vai acreditar nisso aí? Nem ele mesmo acredita, né? Ele sabe que ele está fazendo errado. Ele sabe que isso daí vai dar merda uma hora. Você entendeu? Então é muito complicado. Para ele, se ele tiver o nosso produto, a nossa economia tributária, ele diminui o faturamento. Esse ninguém vai saber que ele faturou ou deixou de faturar. Ele não precisa ficar entuchando despesa lá, imprópria ou às vezes indevida ou sei lá, sem menor possibilidade de nada. Então, falamos um pouquinho do lucro real, tá bom? Em outras oportunidades a gente pode vir a falar de tributação, né? Contabilidade em si, dar umas noções mais apuradas aí para o pessoal ir aprender, né? Discernir o cliente, caso a caso, conseguir montar, né, um perfil daquele cliente que ele está entrevistando, aquele cliente que ele está visitando, para ele poder construir uma boa proposta comercial e partir de fato com um fechamento efetivo. Precisa conhecer, não tem jeito. Em geral, quando você fala dessa parte tributária, quando você fala de, vamos falar assim, né, contabilidade em si, empresa, CNPJ, metade do que o cara responde, ou ele não sabe, ou ele responde do jeito que ele acha bonito, ou ele responde segundo o interesse dele por alguma necessidade, alguma razão. Ninguém vai falar para você que não... Ah, não, eu não emito nota. Não, eu compro nota, eu estou no presumido, eu faturo X. Então precisa conhecer para poder identificar determinados pontos para formar uma proposta comercial boa, sem necessidade de esperar o cara te dar as informações. Muitas vezes, quando você pede informação para o cara, ele fala assim: ah, eu não sei, vou falar com o meu contador. Aí, seus problemas duplicaram, né? Agora você tinha um para explicar, agora você tem 2. E esse segundo, o cara é chato. O cara vai ficar... Ele não vai aceitar isso daí. Por que ele não vai aceitar? Porque ele vai ter que dar mão ao palmatório e falar... O cliente dele pode virar para ele e falar: meu, se é verdade, se existe isso aí, começou faz tempo, por que você nunca me falou nada? Ou seja, eu trabalhei até hoje, paguei um caminhão de dinheiro de imposto e podia ter economizado. Então o cara não vai concordar com aquilo ali. Ele não vai dar a mão à palmatória, dar a cara para bater e falar para o cliente dele: não, você está certo. Então, se você puder evitar que ele vá para o contador, né, melhor. Se não tiver outro jeito, é melhor você ir junto para o contador e explicar para o contador direto, talvez convencer o contador, convencer não, né? Fazer o contador entender o que ele, com poucas palavras ouvindo, ele vai entender, porque ele sabe que aquilo ali existe, tá? Basta ele ter a boa vontade de executar de um outro jeito o serviço a parte dele para que a coisa flua. E você, de repente, sei lá, fazer uma parceria com o contador, oferecer outros produtos para ele, como é o caso do certificado digital. A maior fonte de emissão de certificado digital são os escritórios de contabilidade. Você imagina se eu oferecer para ele esse produto, falar: olha, eu te ponho esse produto aqui para você vender, você vai ganhar comissão aqui, entendeu?
indica para os seus clientes a emissão por aqui, você vende o certificado, recebe aqui e tudo mais, já direto na maquininha com o cartão do seu cliente. Seu cliente emite por videoconferência sem sair daqui, porque muitas vezes quando ele sai, ele vai para dentro de um outro escritório emitir um certificado, e ele pode ser aliciado a ser cliente do outro escritório. E em troca disso, você vai entendendo a nossa economia tributária, entendendo o nosso produto, você passa a oferecer para os seus clientes. E esses clientes vão ser clientes seus, na verdade. Então você traz o cara para o time, entendeu? Mas se você puder evitar chegar lá nele, se for para chegar no contador, chega para vender para ele. Não para ter que explicar o que ele não quer entender. Então, se você conseguir traçar o perfil do seu cliente sem a necessidade de falar com o contador dele, é show de bola. E como você vai fazer isso? Você precisa conhecer, não tem jeito. Você precisa aprender a raiz do problema, aprender a identificar esses números do cliente, do seu cliente, para construir uma proposta boa. Aprender a identificar, se a sua tributação é tal, e se ele não souber, falar, a gente tem meios para você pesquisar isso daí. Só precisa do número do CNPJ dele, a partir dali, fazendo tudo. Tudo a gente consegue levantar e falar pro cara, pum. É duas informações que ele fala. É o número do CNPJ e fala qual é o seu faturamento por mês na maquininha que você tem hoje. Ele vai falar. Você não vai nem trabalhar com a realidade. Esquece a gaveta dele, esquece boleto. Só pega o faturamento da maquininha. Multiplicou o faturamento da maquininha por 12, você já tem o faturamento anual. Consulta a tributação. Se é simples nacional, o faturamento anual, você já consegue enquadrar ele e ver que alíquota ele está. Se é lucro presumido, você trabalha no mensal e só vai pôr na proposta os números anuais só para fazer volume maior em relação à economia que vai ser gerada. Se é lucro real, a mesma coisa, trabalha no mensal e trabalha no número que ele pode anualmente economizar. Se é MEI, já tem o limite pré-fixado, independente de quanto fatura. Se é pessoa física, piorou um pouco, né? Já tem o limite pré-fixado bem pequenininho, independente de quanto ele fatura, né? Quanto ele realmente fatura. Então perceba que são poucas informações, a gente consegue traçar um perfil completo do seu cliente, e a partir desse perfil você constrói uma proposta comercial para ele, explica para ele, só que para conseguir explicar, para conseguir traçar esse perfil, você precisa saber alguns pontos de tributação, de constituição de empresa, de forma de operação, se o cara identificar se o cara é comércio, é serviço, é os dois, em que tributação ele está, quais são as alíquotas, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente tá aqui para isso, tá aqui para responder para vocês, tá aqui para ajudar vocês. Esse é o nosso intuito e vamos para cima, vamos para frente. Outros vídeos a gente vai falando mais sobre o assunto. Gostaria que vocês sugerissem temas para a gente ir abordando, né? Formando essas pílulas aí de conhecimento, e trocando ideias, e falando um pouquinho. Tem muita coisa boa surgindo, muita coisa nova surgindo. Só acho assim, a gente tem muito para trabalhar e muito para crescer. Vamos para cima, vamos para frente. Conte sempre comigo. Um abraço, até logo.